O atacante Maurício foi anunciado como o novo reforço do Palmeiras. O jogador chega com um contrato de 5 anos. O Verdão já negociava com o Internacional há semanas para contar com ele. O atleta de 22 anos só pode estrear a partir de 10 de julho, que é quando abre a janela de transferências, mas já foi até apresentado para integrar o elenco alviverde. Maurício é cria das categorias de base do Cruzeiro, clube o qual deixou em 2020 para chegar justamente ao Beira-Rio. No Inter foram 176 partidas disputadas, com 25 gols marcados e 25 assistências registradas. Equipe irreconhecível em campo, o Flamengo saiu na frente do placar contra o Juventude, mas perdeu uma partida que para muitos não era para perder, justamente no Brasileirão. Buscando reverter a situação, o Tite buscou por soluções do banco, que acabaram não surtindo o efeito esperado. Dentre elas, o camisa 99 Gabigol, que não vem conseguindo aproveitar as oportunidades que são dadas por Tite. Por conta disso, a comissão técnica e diretoria estão muito preocupadas com a falta de resposta do jogador em campo, já que está em fim de contrato com a equipe que vai até dezembro, além de ainda aguardar o julgamento referente à tentativa de fraude do exame antidoping, que pode tirar o jogador de campo até abril de 25, Gabigol não responde. Diante dessa indecisão sobre o futuro e apresentando um desempenho abaixo do esperado, o camisa 99 ainda vem recebendo investidas para deixar a Gávea. Um dos principais interessados em sua contratação é o Palmeiras, time presidido por Leila Pereira. A preocupação do Flamengo nesse momento é diante das investidas que vem recebendo para os seus jogadores titulares. Por conta disso, vem buscando a renovação de Pulgar quando retornar à Copa América, também bem como Pedro. E segundo informações de Cosme Rimoli, do R7, Abel Ferreira quer uma conversa olhos nos olhos com Gabigol, antes do Palmeiras fazer uma oferta concreta. O técnico português sabe que o jogador do Flamengo é uma grande possibilidade de mercado. Fará 28 anos em agosto. É um jogador pronto para uma posição que o Palmeiras efetivamente só tem Flaco Lopes. Abel, no entanto, quer saber o que o atacante quer realmente para sua carreira. As propostas para Gabigol não são muitas como ele esperava. O presidente do Corinthians ainda vê Gabigol como excelente foco para desviar tudo o que vem acontecendo de ruim no clube, mas o atacante sabe da instabilidade atual da direção corintiana. Por isso, o Palmeiras é um clube absolutamente sob controle que está de olho no craque e pode trazê-lo. Acredite se quiser, o Endrick recebeu oferta para deixar o Real Madrid, isso por empréstimo. Endrick ainda não se apresentou nem ao Real, mas já tem oferta para deixar a capital espanhola para atuar em outro time do futebol espanhol sob contrato de empréstimo. O clube merengue está ciente. A expectativa, antes de tudo, é que Endrick seja aproveitado durante a pré-temporada do Real. O clube merengue terá uma grande turnê visando toda a temporada e o jovem deverá ganhar muitas oportunidades. Clube de Ronaldo Fenômeno, o Valladolid está interessado em Endrick e deseja contar com o empréstimo do jovem jogador por uma temporada. Segundo o portal espanhol Defensa Central, Ronaldo teria dado garantias ao clube merengue. Uma das garantias que o Valladolid teria apresentado ao Real por Endrick é a promessa de que ele jogará todos os minutos possíveis de temporada. Essa é a ideia de Ronaldo, diz o portal Internacional. Ainda segundo a fonte, o Real Valladolid ainda está interessado em outro brasileiro do Real Madrid, só que Reinier. O jovem está sem espaço e fora dos planos de Carlo Ancelotti, embora o mesmo deseja lutar por uma vaga para ele. Apesar da boa oferta de Ronaldo, o clube merengue não está tão disposto assim a liberar o Endrick em um acordo de empréstimo, mesmo que isso seja benéfico para todas as partes. Assim, Florentino fechou as portas. Reinier, por sua vez, segue com um futuro incerto dentro de Madrid. Ele quer ficar e mostrar que tem nível para jogar com Ancelotti, mas no momento o italiano não confia no seu futebol. Outros jogadores que já saíram do Corinthians podem ajudar o fluxo de caixa alvinegro. É o caso do zagueiro Murilo, cria da base, que pode ser vendido do Nottingham Forest para outro clube. Um dos interessados mais recentes é o gigante Chelsea. De acordo com o UOL, o clube londrino estuda pagar alto no defensor e ainda incluir mais 2 jogadores na negociação para convencer os rivais ingleses. Muita grana. Nottingham quer o valor de 60 milhões de euros, cerca de 352 milhões de reais, para vender o defensor. O Chelsea já avisou que não deve chegar nesses valores, mas estuda uma outra forma de negócio. Além do clube inglês, outro gigante europeu que demonstrou interesse é o Atlético de Madrid. O staff de Mourinho, inclusive, chegou a se reunir com os espanhóis, mas a pedida do Nottingham esfriou a negociação. Caso o jovem seja vendido, o Corinthians pode receber uma bela grana do mercado. Isso porque o clube do Parque São Jorge tem
direito a 10% da venda, além do percentual da FIFA. Caso o negócio saia por 532 milhões de reais, 53 milhões de reais vão ao Timão. Murilo subiu aos profissionais do Corinthians em 2023 e realizou 27 partidas pelo clube, contribuindo com uma assistência. Se destacou logo de cara e não demorou muito para ser vendido ao exterior. No Nottingham são 36 jogos e 2 assistências, sendo titular absoluto e muitas vezes eleito o melhor jogador do time pela própria Premier League. Resta saber qual será o destino do atleta. Sadio Mané pode estar de saída do Al Nassr de Cristiano Ronaldo, mas se engana quem pensa que ele pode ir para o futebol europeu. Na realidade, segundo o Ocas Online, portal especializado em transferências sauditas, Sadio Mané, ex-Bayern de Munique, pode estar de saída do Al Nassr. Um dos possíveis destinos do atacante é o Al Ittihad de Karim Benzema. Conforme a fonte, o Al Nassr ofereceu Mané ao Al Ittihad e a ida do camisa 10 ao clube será através de um empréstimo. O tempo de duração do contrato não foi informado ainda. Sadio Mané chegou ao clube árabe em agosto de 23. Sua saída foi ocasionada por um desentendimento com Leroy Sané no vestiário, culminando em sua retirada do Bayern de Munique. Na transação entre alemães e italianos, o clube de Cristiano pagou a quantia de 30 milhões de euros para contar com Mané. O senegalês teve seu primeiro grande momento na passagem pelo Southampton, quando foi adquirido ao Liverpool. Pelos Reds, Mané se tornou ídolo e conquistou todos os títulos de primeira prateleira no futebol. Pelo Bayern de Munique, a passagem de Mané foi abaixo do esperado. Participou de 38 partidas e marcou 12 gols, além de contribuir com 6 assistências. Atuando no Al Nassr, Mané vestiu as cores do clube saudita em 46 jogos. Ao todo marcou 19 gols e computou 11 assistências, além de vencer pela primeira vez a Liga dos Campeões Árabes em 2023 pelo clube. O brasileiro Rafinha segue como um dos grandes desejos do Al Hilal na Arábia Saudita. Time de Neymar, comandado por JJ, está totalmente disposto a tentar fechar acordo pelo atacante e o Barcelona estipulou um valor mínimo de 90 milhões de euros, cerca de 520 milhões de reais na cotação atual para negociar o jogador. A informação é do Mundo Deportivo. Em 2023, o futebol saudita havia feito uma proposta de 80 milhões de euros, cerca de 466 milhões de reais, por Rafinha, mas o Barcelona rejeitou a oferta. Diante disso, o clube blaugrana informou ao time de JJ que só aceitaria negociar o jogador por no mínimo 90 milhões de euros, segundo a imprensa espanhola. O treinador português vê com bons olhos a chegada do brasileiro ao Hilal. Na equipe saudita, Rafinha encontraria outros brasileiros como Malcom, Michael, Renan Lodge, além de Neymar. Por outro lado, o alemão Hansi Flick, novo técnico do Barça, conta com um atacante para a próxima temporada e não quer sua saída. Rafinha tem contrato com o Barcelona até junho de 27. Ele chegou ao clube catalão em 22, vindo do Leeds United, e acumula 87 partidas com a camisa blaugrana, além de 20 gols marcados e 23 assistências. O Flamengo segue atento ao mercado da bola, de olho na próxima janela de transferências, e além do meio-campista Marco Antônio, Emerson Royal também está na mira. Emerson Royal do Tottenham é o novo alvo do clube da Gávea. Ele seria uma opção que chegaria para ser titular absoluto do Mengão. Ele está com status negociável pelo clube inglês, que tem exigência para vender o defensor. De acordo com informações, o Tottenham quer 20 milhões de euros para vender o lateral, cerca de 116 milhões de reais na cotação atual. O valor é considerado alto para o rubro-negro, é verdade, quem estuda possibilidades para fechar o negócio. Uma ideia da diretoria seria conseguir o reforço por empréstimo até o meio do ano de 25, com uma opção de compra. É questão de tempo para que Douglas Luiz seja anunciado como reforço da Juventus da Itália para a próxima temporada. Todos os detalhes finais da negociação com Aston Villa foram resolvidas e o volante realizará exames médicos nesta quinta-feira em Las Vegas para assinar contrato. O Aston Villa precisa que a negociação seja concluída até domingo por conta do fair play financeiro, e a Juventus alinhou com a CBF a liberação para que o Douglas seja examinado mesmo estando à disposição da seleção. Ainda está pendente se os médicos do clube farão os testes no hotel ou se o jogador irá a uma clínica. Para contar com o volante brasileiro, a Juventus pagará aos ingleses 28 milhões de euros, além de ceder 2 jogadores, o inglês Samuel Elin Jr. e o argentino Enzo Barrenechea. Douglas assinará por 5 temporadas. Nessa quinta-feira, a seleção realiza o último treino antes da partida de sexta com o Paraguai, às 10 horas de Brasília, pela segunda rodada do Grupo D da Copa América. Colômbia e Costa Rica completam a chave. O Corinthians deve anunciar nos próximos dias a contratação do goleiro Hugo Souza. O acordo entre clube e Flamengo está sacramentado, restando apenas troca de documentos e o rito burocrático para a oficialização do negócio. O goleiro de 25 anos e 1,99 m chegará ao clube paulista por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra no fim da temporada. O GE apurou que os clubes discutem agora um valor fixo para a contratação de Hugo, para que possa ser feito ao término do contrato.
Quando estava emprestado ao Chaves em Portugal, o Flamengo fixou o valor 1,2 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. A ideia do Corinthians é conseguir anunciar o jogador antes da abertura da janela de transferências e que Hugo passe a treinar com o elenco para ter ritmo de jogo até 10 de julho, data em que estará completamente liberado para jogar. Hugo foi revelado na base do Flamengo e disputou 71 partidas pelo clube. A última partida dele foi em 27 de abril, quando foi titular pelo Dia de Chaves contra o Casa Pia pela 31ª rodada do Campeonato Português. A atacante formado na base do PSG pode voltar para casa nessa janela. Ele você conhece, chama-se Kingsley Coman. Com a saída de Mbappé, o PSG avalia nomes pro ataque e um dos que agrada é Coman. O francês foi revelado pelo próprio clube, mas teve poucas oportunidades no elenco profissional. Já aconteceram as primeiras conversas entre Coman com o Paris Saint-Germain. A informação é da Sky Sport Alemanha. O atacante pode deixar o Bayern agora na janela de transferências se chegar uma oferta suficiente. Coman tem contrato até 2027 e um salário anual de 15 milhões de euros. A tendência é que o Bayern peça entre 40 e 50 milhões de euros. O atacante perdeu espaço no time. Foram somente 27 jogos, 5 gols e 3 assistências em 23-24. A relação entre as partes tem uma boa questão. O francês foi o carrasco do PSG na Liga dos Campeões de 19-20. O Bayern de Munique saiu vitorioso por 1-0 gol de Coman, dando o título ao clube alemão em cima do PSG. Porém, o PSG promete que não há ressentimentos. Portanto, o Paris quer Coman, que é da base do Paris e foi revelado em 2014. Posteriormente, indo para a Juventus, depois chegando no Bayern. Atualmente, o ponta esquerda vale 40 milhões de euros, cerca de 231 bilhões de reais. Tem um Cazé que pode ir para o Bayern de Munique e não é o Cazé da Cazé TV. É o volante brasileiro Casemiro, do Manchester United, que entrou na mira do Bayern. A informação é do jornalista Eduardo Deconto do Trivela, setorista do São Paulo, time onde o jogador atuou no Brasil. Segundo o repórter, as partes já estão em conversas para um possível acordo. De certo, o Casemiro perdeu muito espaço no time inglês no fim da temporada. As atuações ruins, além de ausências importantes, praticamente encerraram sua passagem na equipe muito longe do ideal. Aos 32 anos, o jogador tem contrato até 2026, mas o time não fará forças para segurá-lo. No de hoje, Casemiro sofre muitas críticas do Manchester United e chega a afirmar que é um dos piores custos-benefícios da atual temporada. Aliás, o Bayern de Munique vem tentando se recuperar de um momento de cinza para o clube. Não que teve tragédias em relação ao clube fora dele, mas sim dentro em relação a desempenhos. O Bayern de Munique de Thomas Tuchel foi um verdadeiro desastre. Depois de muitas temporadas e justamente coincidentemente na chegada de Harry Kane, a equipe não ganhou absolutamente nada na temporada. E com Casemiro e companhia, pode pensar em futuros melhores. Ainda assim, a opinião de muitos alemães é de que Casemiro já tem uma certa idade e não renderia tanto quanto esperam que ele renda no próprio Bayern. O Bayern de Munique não tá pra brincadeira e também pensou num certo gajo, opa. Estou falando do Bernardo Silva. De acordo com o Daily Star, os bávaros olham para uma alternativa na Inglaterra, justamente o português Bernardo. O português tem multa rescisória de 59 milhões de euros, que expira no próximo domingo, quando termina o mês de junho. A quantia parece não assustar o Bayern, que quer gastar em um jogador com qualidade para o setor do meio campo. Bernardo Silva está na Eurocopa e é considerado uma peça-chave do esquema de Guardiola no Manchester City. Mesmo assim, o futuro dele está no ar e Vincent Kompany adoraria tê-lo no seu projeto na Alemanha. Falando em City, eu sei que você viu na capa do vídeo. Pois é, realmente chegaram propostas oficiais para Rodrigo segundo fontes preciosas, e são de PSG e, claro, do principal fator que é levado em consideração para o rumor, o poderoso Manchester City. Rodrigo, camisa 10 da seleção brasileira na Copa América, tem seu nome vinculado a um dos grandes rumores de transferências na janela europeia. Segundo o jornal espanhol Marca, o Manchester City e o PSG fizeram propostas para o atacante do Real. Entretanto, a vontade de Rodrigo é seguir no clube merengue. Nas palavras dele, estou feliz em Madrid. É o clube ao qual eu sempre sonhei jogar, disse o jogador em entrevista recente antes da final da Champions. Com o contrato até 2028 com o Real, a cláusula de rescisão de Rodrigo está na casa dos 1 bilhão de euros. E além disso, o time espanhol jogará 7 competições na temporada e por isso precisará de um elenco recheado. A permanência de Rodrigo no Real Madrid é alvo de especulações por causa da concorrência no ataque da equipe de Carleto Ancelotti após a chegada de Mbappé e Endrick, que desembarcaram na capital espanhola no mês de julho. O brasileiro foi titular na última temporada, fazendo dupla de ataque com o Vini Malvado, mas a expectativa é que o cenário mude, principalmente com a presença de Mbappé. Além disso, nas entrevistas recentes, Rodrigo deixou o futuro em aberto e fez amplos elogios à equipe de Pep Guardiola, o que aumentaram rumores de uma possível saída. Mercado da bola concluído e eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal e eu vejo você, claro, sabe aonde, né? Você sabe, no próximo vídeo. Até mais, valeu!